Muito bem, de volta com o programa Falando de Coisa Pública com o professor Milton Mendes Botelho. Vamos continuar com o assunto controle interno na administração pública municipal. Professor, semana passada a gente falou sobre algumas prefeituras que ainda não implantaram o controle interno municipal. Hoje eu quero tocar no assunto seguinte: existe alguma penalidade para a prefeitura que ainda não colocou um controlador interno no seu município? Quem é o órgão competente para averiguar essa situação e até mesmo aplicar multas e outras penalidades que possam vir a acontecer? Bom, uma das piores penalidades que podem ocorrer é a não comprovação da eficácia e da eficiência da aplicação do recurso público. O controle interno tem essa obrigação, ele não fazendo isso, a sociedade só vai ouvir: gastou, mas ninguém sabe se foi eficiente, se foi eficaz. Não há aferição de resultado. A outra penalidade que o prefeito ou o gestor tem receio é quanto à rejeição das contas. Algumas cortes de contas estão aprovando ou rejeitando contas com algumas ressalvas, principalmente quando não consta o parecer conclusivo do controle interno, ou seja, não fica provado em momento algum no processo de prestação de contas ou nos processos administrativos a participação do controle interno. E quando ocorre a inspeção em loco, a primeira coisa que o tribunal ou os órgãos fiscalizadores têm a preocupação é saber qual a eficácia da atuação do controle interno. Os processos administrativos de licitação, por exemplo, estão auditados ou não estão auditados? Existe a fiscalização dos contratos, ou seja, o controle interno está estabelecendo procedimentos e rotinas para verificar a legalidade desses contratos, conforme consta na própria lei de licitações. Também a questão das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Os balanços, eles têm por obrigação de estarem atestados pela controladoria, como a execução fiscal, a execução orçamentária. Então, André, se a gente pegar o que está escrito no caput do artigo 70 da Constituição Federal, que é a base que nós vamos ter para dar sustentabilidade a tudo isso que nós estamos falando de controle interno, é muito amplo. Então, o controle interno ele tem que atuar em todo o aspecto fiscalizador e todo o aspecto de execução e atestar o resultado. Então, tudo que é legal tem que estar atestado pelo controle interno no âmbito da gestão. Aí os esclarecimentos. Agora, uma outra situação. Qual o perfil recomendado para ser um controlador do município? Para a gente falar de um perfil de um controlador, primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: qual é a forma de ingresso de um controlador? Olha, o controlador geral ele deve hierarquicamente estar acima de secretários municipais. Para isso ele tem que ganhar, inclusive, acima de secretários municipais, porque ele vai exercer a fiscalização. Ele é uma espécie, depois do prefeito, ele é que é um... Exatamente, porque ele que vai dar sustentabilidade legal àquilo tudo que vai ser praticado pela administração. Então, o perfil desse profissional, primeiro o cargo deve ser um cargo de recrutamento limitado, recomenda-se que seja um cargo de confiança, ou seja, para exercer esse cargo tem que ser profissional de carreira, é o recomendado. Obviamente, a equipe que vai compor a controladoria basicamente é formada por auditores, não é uma prática usual dos municípios ter no seu quadro auditores e, obviamente, auditores devem ser habilitados. Então, se nós for buscar uma formação a nível superior, é imprescindível ser na área afim da administração, seja lá direito, contábil, economia, administração. Então, o que vai definir esse perfil é exatamente a lei que cria esse cargo a nível de município. Mas não se discute que deve ser um profissional extremamente capacitado, muito bem remunerado e, inclusive, ser do quadro efetivo do órgão. É isso que tem dado certo, é isso que os tribunais têm considerado como eficaz. Muito bem, está aí os esclarecimentos do professor Milton Mendes Botelho relacionado ao perfil do controlador interno municipal. Professor, no próximo programa a gente vai continuar falando sobre controle interno, a gente vai saber quais são as rotinas, se existem algumas primícias básicas, tudo isso no próximo programa. E você que nos acompanha pode assinar nosso canal no YouTube e também compartilhar as nossas mensagens, os nossos vídeos, para que essas informações cheguem a outras pessoas também interessadas sobre o assunto.